Estamos de volta com o Tati Cidade. Agora é hora do nosso quadro Momento Imobiliário. E hoje vamos falar sobre os principais índices do mercado imobiliário. Para que a gente entenda melhor sobre esse assunto, eu converso com o CEO da Duarte Consultoria Imobiliária, Danilo Duarte. Boa noite, Danilo. Bom início de semana, como vai? Boa noite, Roberta. Tudo ótimo. Vamos começar a entender então um pouquinho desses índices. Qual o significado dos principais índices desse mercado imobiliário? Os índices, eles são balizadores, né? São pontos estipulados aí pelo governo ou pelos bancos como balizadores para que o mercado imobiliário gire em torno disso, né? Para colocar regras no mercado imobiliário. Esses são os índices. E aí quando a gente pensa em comprar, então, um imóvel ou vender, quais são os índices que devem ser levados em conta? Depende da situação. Por exemplo, se você for comprar um imóvel na planta, você tem que levar em consideração o INCC, né? Dê uma olhada no prazo de entrega da obra, na internet mesmo você consegue puxar os últimos 12 meses dessa taxa para ter uma ideia da projeção futura. É uma ideia, né? Porque tudo isso varia de acordo com o mercado, cenário atual e etc. Mas na planta é o INCC. Se você for comprar um imóvel com financiamento, aí seria a taxa Selic, que ela serve como balizador para a taxa de juros do mercado imobiliário, ok? Se você for fazer um financiamento direto com o incorporador, que tem casos que dá para fazer, normalmente aqui na Baixada eles cobram 0,5% mais IGPM. Agora tivemos uma alta muito grande no IGPM, eles estão usando o IPCA. Então são índices que você tem que ficar de olho, não só no mês, mas dá uma olhada na média dos últimos 12 meses. É muito importante você ver isso. O IGPM é o mesmo que era usado no aluguel ou não? Exatamente, o mesmo que é usado para balizar os aluguéis. Mas nós tivemos aí, no meio do ano, o IGPM batendo a quase 30% ao ano. Porque nós tivemos uma inflação muito alta, ok? A taxa Selic subiu muito. E aí, com isso, nos revisionais de aluguel, as pessoas cederam e utilizaram o IPCA, que ele é um pouco mais barato, né? Normalmente 50% de IGPM. Então, são índices hoje que balizam o mercado imobiliário. Então, sempre que você for olhar, olha o acumulado dos últimos 12 meses, porque aí você vai ter uma ideia real. Porque às vezes o mês anterior foi baixo, mas no outro mês já foi alto. Então, dá uma olhada no acumulado, você vai tirar uma média. Ok. Tem um imposto chamado ITBI, que significa Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto a gente está falando quando se vende imóvel, é isso? Quando se vende o imóvel. Tá? Então, toda transação de compra e venda é recolhido o ITBI. Esse imposto é recolhido para a prefeitura local, cada prefeitura tem uma porcentagem. Em Santos, por exemplo, é 2%, ok? Isso em caso de compra e venda à vista. 2% do valor venal ou do valor que é feito? Do que for maior. Okay. Ou do valor de negociação ou do valor venal estipulado pela prefeitura. Esse imposto é calculado sobre o que for maior na negociação. Porque às vezes o valor de venda é menor que o venal. Então a prefeitura vai calcular sobre o venal, ou vice-versa. Tá? Ele também varia um pouco, porque a Prefeitura de Santos ela dá um benefício em casos de financiamento bancário. Então, por exemplo, se você está comprando um bem à vista, você vai recolher 2% do que for maior. Se você está comprando um bem com financiamento bancário, o valor que você financiar, a Prefeitura vai calcular 1%. Ah, ok. E o valor que entrar em espécie de entrada, e isso também inclui FGTS, porque muita gente usa o FGTS como entrada, ele calcula 2%. Então você tem essa continha diferente em caso de financiamento bancário. Ou seja, então quem está financiando ainda sai na vantagem nesse caso. Exatamente. E também tem outro benefício, imóveis de laudêmio, que em Santos a gente tem bastante. Então quando você compra um imóvel com laudêmio em Santos, a prefeitura também concede um desconto de 20% no valor que você teria que recolher em ITBI. Agora é importante falar, né, que quando a pessoa ela vai comprar o seu imóvel, ela precisa ter esse dinheiro já guardado para conseguir a escritura? Exatamente. E é muito importante falar também, porque o que ocorre? Muitas pessoas, quando vai financiar, inclui as despesas no financiamento bancário, ok? Mas eles não se atentam no seguinte, está incluído lá, o banco calcula e ele vai te reembolsar isso. Mas é no sistema de reembolso. Você antecipa os pagamentos e quando conclui o processo, o banco te reembolsa aquele valor.
Então sempre coloca isso na sua conta. Esse dinheiro, que é o ITBI, o registro da compra e a escritura ou a taxa de contrato que o banco cobra, você tem que ter ele no momento do contrato da assinatura e depois o banco te ressarce. Ok. Danilo, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você. Eu que agradeço, Roberta. Boa noite. Momento Imobiliário. Oferecimento Duarte Consultoria Imobiliária.